Essa é para você que se preocupa com o impacto da alimentação na sua saúde mental. Oi pessoal, hoje a gente vem com mais um Essa é para você de cara nova. Viramos também um podcast e para estrear hoje a gente traz o João Motarelli, que é um super profissional nutricionista, para a gente falar um pouquinho sobre o impacto da alimentação na saúde mental e o que a gente pode fazer para se relacionar melhor com a comida. Para começar, a gente tem uma entrevista, mas antes dessa entrevista, acho justo o João se apresentar como nutricionista. João, quem é você? Com que você trabalha? Primeiro, agradecer, estar aqui na presença de vocês. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Betina. Uma alegria, uma honra estar aqui, clima de estreia. Meu nome é João Motarelli, eu sou nutricionista e ao longo desse percurso, até eu chegar hoje, grande parte do meu estudo envolve a saúde mental. Trabalho com transtornos alimentares, comportamento alimentar, mas para chegar até aqui, eu passei pela nutrição esportiva, trabalhei durante muitos anos como voluntário no ambulatório de lípides e cardiologia dentro da nutrição clínica e atualmente sou fundador do Instituto Consciência Alimentar, onde a gente desenvolve um trabalho bem específico com Mindful Eating, com compaixão, para a saúde mental, especificamente formando novos profissionais com essa abordagem, ajudando outras pessoas a desenvolver essa abordagem na sua vida diária. Então, basicamente, é nutricionista, mas tenho aí uma trajetória também trabalhando com nutrição esportiva, nutrição clínica e outras áreas. A gente sempre faz um pouco de cada, E ensinando a gente a se relacionar com o alimento, que acho que é o que é mais importante, é a nossa maior dificuldade. E por isso que a gente trouxe esse assunto aqui hoje, para compartilhar com quem estiver aqui junto com a gente, para aprender um pouquinho mais. Com certeza. Vamos lá. Bom, primeira pergunta então de hoje é como a alimentação está relacionada com a nossa saúde mental e se a gente é afetado pelo que a gente come ou o nosso humor afeta a nossa alimentação. É sempre uma relação bidirecional, Então, para a gente entender os efeitos da alimentação na saúde mental, é uma forma bastante ampla que a gente vai discutir, Primeiro, a gente tem bastante estudo, evidência mostrando que uma alimentação inadequada ela pode levar a alterações do humor. Então, a gente parte do princípio que o Brasil ele é o líder do ranking ali da ansiedade. A gente é o país mais ansioso do mundo, Então, a gente entende de que para que a gente possa ter quimicamente neurotransmissores e substâncias que regulam o nosso humor, a gente precisa de nutrientes adequados. E a gente não está falando aqui necessariamente ainda de suplementos específicos que podem atuar a esse benefício. A gente está falando sobre o básico, sobre o consumo de frutas, legumes, verduras. Que é um desafio hoje em dia. E esse é outro ponto, Sim. Que é entender o quanto é difícil, muitas vezes, ter o acesso a esses grupos alimentares por conta da nossa rotina de vida. Então, o quanto não entra, os alimentos mais processados, ultraprocessados, que às vezes não contribuem para um fornecimento de nutrientes adequados ao longo de um dia. E se a gente pensa ao longo de um período, fase adulta, adolescência, infância, quanto isso não pode afetar aos quadros de humor. Certo. E é uma relação bidirecional, Então, grande parte do que a gente concentra hoje nos estudos para entender sobre Mindful Eating, consciência alimentar, entender que a forma que a gente pensa, sente sobre a comida afeta o nosso humor. Isso é, como você falou agora há pouco, desde a infância, Então, a relação que a gente constrói com o alimento, ele vem muito também da nossa base, Não só pensando em alimentos, em comida, mas no que a gente vive durante, principalmente o período da infância, em relação à comida, de como a comida é apresentada pra gente, E de tudo que a gente pode vivenciar em relação a estar junto, a se alimentar com alguém, com família, e essa relação até do cozinhar, Acho que Total. Faz Tem parte. Muitos pacientes que hoje têm muita dificuldade de ter uma variedade nos grupos alimentares, porque não desenvolveu muitas vezes na infância uma introdução alimentar adequada. Então, por mais que a gente saiba que tem que comer de uma forma variada, isso depende, como você falou, da introdução alimentar. E essa relação que a gente desenvolve com a comida, ela passa muito pela relação que a gente tem com o nosso corpo, Então, a gente sabe que hoje 8 entre 10 pessoas, ou seja, 80% da nossa população, está insatisfeita com a própria aparência corporal. Sim. A gente parte do princípio que ninguém é 100% satisfeito com o próprio corpo, nem com a própria vida, Mas a gente tem que entender que existe um limiar para isso, que muitas pessoas sofrem com a própria aparência. Essa insatisfação com o corpo, muitas vezes, resulta na busca
de uma alimentação particularmente específica, como padrões alimentares restritivos. E quando as pessoas não conseguem seguir esse padrão alimentar ou atingir esse determinado padrão de corpo, as pessoas podem sentir culpa, podem ter medo de comer e engordar, acabar comendo pode ter perda de controle. Então a gente sabe que é uma relação sempre bidirecional. A forma como a gente pensa sobre a comida pode fazer com que a gente tenha alterações de humor, né? Da mesma forma que a deficiência de alguns nutrientes ou de grupos alimentares por diversos motivos também pode levar às alterações de humor. Bom, então vamos aproveitar já o gancho e vamos para a segunda pergunta de hoje. Quais são os nutrientes que são essenciais para desempenhar esse papel na manutenção da saúde mental, ou incrementar a saúde mental, ou enfim, trazer um alívio, um ponto positivo para essa questão de saúde mental, né? Do que a gente pode fazer com o alimento, né? Que pode trazer essa conexão maior, enfim, e pensar em benefícios mesmo. Claro. Né? Quando a gente pensa, novamente, né? A gente vai partir do básico. Não adianta a gente, muitas vezes, pensar em nutrientes específicos se a gente não está com uma alimentação equilibrada dentro dos macronutrientes, né? O carboidrato, a gordura e a proteína. Então, o primeiro ponto é a gente ter uma refeição, uma alimentação ao longo do dia que garanta essas necessidades básicas aí dos macronutrientes. Esse é o ponto de partida. Isso para todo mundo, né? Para todo mundo. Porque às vezes a gente fica falando muito sobre suplementar alguns nutrientes e não está com uma boa alimentação ao longo do dia. E é muito comum isso no consultório. Então o paciente ele chega, ele quer uma dieta, né? Ele não quer sair com um plano, ele não quer sair com uma estratégia, ele quer sair com uma dieta, tudo pronto, redondinho. Ele não consegue nem começar pelo básico, mas ele quer sair com algum suplemento, ele quer sair com alguma fórmula mágica para ajudá-lo, né? Exato. A gente utilizar um suplemento, ele é muito bem-vindo. E a suplementação, ela vai afetar ali alguma mudança do seu estilo de vida, às vezes 1%. E olhe lá, você só vai precisar lembrar o horário de tomar aquele suplemento, porque os nutrientes geralmente não apresentam nenhum efeito colateral, né? Então não vai mudar o estilo de vida da pessoa. Mas agora você pensar que você vai comer mais frutas ao longo do dia, você tem que ter planejamento para isso, saber onde você vai acessar, tem que ter disponível, né? Então isso muda mais o estilo de vida. Então as pessoas querem o que é mais prático, o que é mais fácil mesmo, né? Então por isso que a gente tem que sempre bater na tecla de que a gente vai primeiro começar com a base. Se a base estiver bem feita, aí a gente vem com os micronutrientes. Existem muitos estudos que tentaram e buscam tentar entender qual é o melhor padrão alimentar para pensar em efeitos positivos na cognição. Então, quando a gente fala de cognição, a gente está falando sobre pensamentos, sentimentos, raciocínio, processamento de informações, planejamento. É um tema assim bem amplo, né? E a gente sabe que ao longo da vida a gente tem um declínio cognitivo, que é esperado, né? Que a gente vai chamar da senilidade mesmo. Então, tem um estudo em particular, né, que é a Dieta Mind. A Dieta Mind, ela associou a dieta do Mediterrâneo, que a gente sabe que tem ali aumento das oleaginosas, que a gente tem azeite, as boas gorduras, ômega 3, e eles associaram com a Dieta DASH, que é aquela abordagem para redução da hipertensão, que aumenta o consumo de frutas, legumes e verduras. É a dieta linda. E aí nessa dieta, que é curioso, né, que tem ali o consumo de vinho, né, vinho seco, vinho tinto seco diariamente. E aí eles observaram que nessa população ao longo do tempo, que tem esse padrão de consumo alimentar, a menor incidência de depressão, né, ao longo do tempo. Então, o que é importante aqui? Esses estudos são estudos de correlação, então associando fatores. Então não é um estudo de causa, de mecanismo. Ó, se você fizer isso, você vai não ter depressão. Exato, vai ter esse resultado. Isso. E a gente sabe que na nutrição não é bem assim que funciona. Até antes de começar o podcast, a gente estava conversando, falei da série do Netflix que se chama Blue Zones, né? Que são as zonas azuis onde tem maior longevidade, onde as pessoas vivem mais de 100 anos, né? E ali esse documentário ele fala sobre regiões específicas onde tem centenários. Sim. Então, às vezes não adianta a gente ter um padrão alimentar igual se o ambiente onde a gente vive não proporciona os outros fatores de saudabilidade, né? Então, quando a gente pensa assim, sobre esses nutrientes para a saúde mental, a gente vai sempre falar sobre o básico, que é o maior consumo de alimentos in natura, frutas, legumes e verduras, oleaginosas, e aí entra alguns nutrientes específicos. Então, o ômega 3 é muito estudado,
com evidências que mostram benefícios para melhora da depressão, isso precisa ser bem cauteloso na prática clínica, porque quando a gente fala de saúde mental e transtornos de humor, né, e transtornos mentais, a gente sabe que existe uma variedade de tipos de depressão, né, que os quadros ansiosos são específicos a depender de cada quadro de humor, né, então não dá para super generalizar, mas a gente entende que esse padrão alimentar é muito benéfico. Ele vai ter um impacto positivo de qualquer forma, né? Independente de qual é o padrão, ou qual não é nem o padrão, qual é o perfil dessa alteração, né, de saúde mental, a gente vai ter sim o benefício da alimentação, do básico, bem feito, para depois a gente conseguir evoluir, né, junto com o paciente, junto com muitas vezes um acompanhamento médico também, porque a gente fala de transtornos às vezes mais severos, e ter isso tudo alinhado, a gente começa a ter um impacto bem positivo na vida, no bem-estar, na saúde mental como um todo desse paciente, dessa pessoa em questão, né? Sim. E é o que você falou, né? É muito difícil hoje, às vezes, a gente conseguir fazer o que a gente chama de básico, né? Que aparentemente não é tão básico assim, né? Então, a gente comer mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais oleaginosas, aumentar o consumo de gorduras boas, né? Por exemplo, fonte de azeite ou de peixes. As cores, né, João? A gente fala muito de cores dentro da nutrição, né? A importância dessas cores, a gente associa micronutrientes diferentes. Então, né, a gente ouve já com frequência o prato colorido. Sim, o prato colorido faz toda a diferença. Acho que, enfim, para qualquer tipo de pessoa, né? Sim. Come variado, que você vai garantir os nutrientes. E sempre preferir alimentos in natura. Vamos para a terceira pergunta, que é a nossa realidade hoje, né? A gente tem o hábito hoje em dia de não estar só fazendo uma coisa. A gente está com o celular na mão, a gente está pensando no trabalho, pensando no que vai fazer para o almoço, buscar o filho na escola, celular respondendo mensagens. O quanto isso impacta na nossa saúde mental? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fato de estar presente, né? Principalmente quando a gente fala de alimentação, o quanto o estar presente faz sentido, é bom, traz uma conexão tanto com a situação quanto com o alimento. Essa pergunta é muito boa, porque conforme a gente vai olhando para nós como sociedade, a gente vai entendendo que a gente passou a funcionar de uma determinada maneira, né? Então, é muito interessante quando a gente olha na década de 90 e vê que a gente poderia entrar na internet e sair da internet, né? Hoje a gente está conectado o tempo todo, né? E aí tem até essa frase, né, que a gente nunca esteve tão conectado, né, com o mundo externo e tão pouco conectado com o mundo interno. Então, na era da conexão, a gente nunca esteve tão desconectado de nós mesmos. Essa é uma frase bastante importante para a gente se lembrar. Nesse cenário da alimentação, a nossa alimentação e a nossa saúde mental fica muito prejudicada quando a gente não dá a devida atenção para o que a gente come. Hoje, a gente entende de que a atenção ao comer, eu falo muito isso, né? A atenção ao comer não é opcional, né? A gente trata a nossa atenção ao comer como algo dispensável para que a gente dê conta das outras coisas que a gente tem para fazer. Então, a gente sempre come verificando o celular, e-mail, respondendo mensagem, em reunião. Sempre tem algo mais urgente do que a gente parar e fazer a nossa refeição. Exatamente, exatamente. Tem uma professora que ela fala que a forma com que a gente come é a forma que a gente vive, e quando a gente muda a forma de comer, a gente muda a forma de viver, né? Então, a nossa forma de comer é a nossa forma de viver, a gente está reproduzindo ali aquilo que a gente está fazendo com a comida, é o que a gente faz com várias outras necessidades que a gente tem ao longo do dia. Seja uma pausa para ir ao banheiro, seja outras necessidades como sono, como lazer, muitas vezes a gente quer fazer isso sempre, né, fazendo de uma forma distraída daquilo, não tendo presença com aquilo. Dentro dos processos, então, quando a gente olha, e hoje a gente vê muitas pessoas com dificuldade de regular a ingestão, né? Ou seja, comer uma quantidade de comida específica, porque quando vai comer perde o controle ou tem um quadro de compulsão alimentar, a gente sabe que a atenção ao comer é um ponto crucial para ajudar essas pessoas a comer uma quantidade ideal e não perder o controle. Porque a atenção ajuda a gente a processar as informações da comida. Tem um estudo que foi feito que é muito interessante. Esse estudo, ele pegou pessoas e colocou dentro de uma ressonância magnética funcional. Então, o aparelho de ressonância magnética funcional analisa o tempo, né, o cérebro em tempo real e vai avaliando as regiões do cérebro
em tempo real, conforme a pessoa está fazendo alguma coisa. Nesse caso, comendo com atenção e comendo sem atenção. Sensacional. Aí é muito legal. O que aconteceu? Esse estudo, eles mostraram um possível mecanismo explicando por que a distração, né, leva ao aumento do consumo ao comer. Em parte porque uma região do cérebro, que é a ínsula, que processa as informações do que a gente come, que ajuda a gente a reconhecer as nossas sensações ao comer, nossos sentidos, né, ela não consegue processar as informações sem a nossa atenção ao comer. E aí a gente acaba perdendo o controle da quantidade de ingestão. E a gente tem que pensar muito hoje que os alimentos, eles sofrem, né, muita alteração, né? Então, os alimentos, eles podem ter uma intensidade de gosto muito elevada, de aroma muito elevada, né? E que a gente, de forma distraída, hora que vê, já acabou o pacote, né? A gente não consegue regular o nosso consumo alimentar. Então, quando a gente fala de desenvolver presença, né, que é o trabalho que a gente faz fortemente ali pelo Instituto, que é o meu trabalho, né, que a gente faz pesquisa com universidades, a gente tem estudos avaliando com esse tipo, né, de prática, conhecido como Mindful Eating, ou consciência alimentar, né, que é uma qualidade de atenção específica que a gente traz enquanto a gente come, usando os nossos sentidos, né, a percepção do nosso corpo para tomar as decisões de começar a comer e parar de comer. A gente tem um projeto na USP com pacientes com reganho de peso após cirurgia bariátrica. E o que essas pacientes falam é, a gente operou o estômago, né? A gente não operou. Mas a gente não operou, né, os nossos comportamentos, a gente não mudou a nossa forma de pensar. E aí as pacientes falam muito, né, desse projeto, o quanto as práticas deveriam ser, né, um pré-requisito para a cirurgia. Antes até, né? Eu acho que a gente começa a mudança, né? De novo, a gente fala de uma cirurgia, mas a cabeça é onde floresce essa mudança, onde há esse primeiro passo para uma real, né? Um real ato diferente, uma percepção diferente. E eu acho incrível, né, esse trabalho, principalmente com paciente bariátrico, porque é muito comum realmente pacientes bariátricos, são os pacientes que passam por uma cirurgia de redução de estômago, né, tem várias formas hoje disso acontecer, mas é muito comum, né, realmente esse reganho de peso, enfim, tem estudos falando em menos de 2 anos a gente já vê porque não houve uma mudança de padrão alimentar. Exato. Né? E aí a gente fica pensando o quanto é importante a gente olhar para os comportamentos em torno da alimentação. Né? Então, olhar a atenção ao comer, a gente sabe que a gente tem uma vida corrida, mas apesar de a gente ter essa vida corrida, a gente tem que sempre colocar na balança o quanto essa falta de atenção pode estar sendo prejudicial para as minhas escolhas alimentares. E quando a gente pensa em comportamento, é pensar em autonomia e responsabilidade, né? O quanto eu preciso me responsabilizar por essas escolhas para que eu possa fazer escolhas diferentes em prol da minha saúde, do meu cuidado em saúde, né? Então, essa é a forma de a gente olhar para a alimentação a partir dessa perspectiva. Sim. Eu vou aproveitar e vou emendar já a 4ª pergunta, né? É de muito do que a gente está falando agora, né, da forma de pensar e se relacionar com a comida, né, de como isso afeta o estresse, a ansiedade. Eu acho que você já trouxe muito dessa resposta nessa questão anterior, mas fala um pouquinho mais sobre isso, né, de como que isso afeta efetivamente, né, porque a gente fala muito dessa alimentação solta, não é solta a palavra, mas essa alimentação desconectada, pronto, achei a palavra que eu queria, dessa alimentação desconectada, e como que isso afeta, e como que a gente consegue então melhorar essa questão desse estresse, dessa ansiedade, que muitas vezes vai refletir no ato de comer, como que a gente pode fazer isso, qual é hoje um caminho, né, dentro da sua prática, dentro do que os estudos trazem. Muito legal. A gente pode explorar esse assunto de várias formas, assim. Eu acho que eu vou começar chamando a atenção um pouquinho, né, para o quadro de depressão, por exemplo. Sim. Então, posso falar um pouco de pacientes que eu atendi. Então, quando eu tenho pacientes com quadro depressivo, é muito característico desses pacientes uma dificuldade muito grande de mudar a alimentação, né? Porque a depressão consiste muito na redução da motivação de executar alguns comportamentos. E isso também influencia no planejamento, né, o planejamento das ações. Então, eu preciso ir no mercado, eu preciso preparar. Eu preciso, muitas vezes, ter essa motivação para preparar um café da manhã. Então, tudo isso, às vezes, fica afetado, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de quadro, a gente precisa muito, dentro da nutrição, reconhecer que é um quadro depressivo,
né? Para a gente ajudar esse paciente a fazer com que as escolhas mais assertivas sejam as escolhas mais fáceis de serem feitas, né? E isso que é muito difícil. Então a gente entra para reconhecer muitas vezes no quadro depressivo padrões de pensamento e de atitudes que são características do quadro. E a partir disso, ao invés da gente julgar essa pessoa como uma pessoa que não tem motivação, não tem foco, força e fé, que não está nem aí, né, muitas vezes para a sua própria saúde, para entender que isso está aquém dela, né, está fora do controle dela. Então a gente pode ir pensando numa alimentação que vai potencializar esses efeitos. Aí sim a gente entra com suplementos específicos. Hoje a gente tem estudos positivos, por exemplo, do ômega 3, aí novamente, não é para todo mundo que vai responder positivamente, mas a gente sabe que pode ser benéfico por conta da neuroinflamação. Tem estudos recentes mostrando o benefício da suplementação de creatina, né? Tá vindo coisas legais aí sobre isso também. A gente pode ir fazendo esse tipo de, né, colaboração. Se a gente for pensar em outros quadros, por exemplo, então uma coisa que a gente tem muito comum hoje em dia é o que a gente chama de comer emocional, né? Sim, hoje é o que eu acho que mais acontece, né? A gente escuta isso, eu tenho direito, eu mereço, né? A gente tem essa relação, né, desse comer emocional. Então, assim, se eu tô triste, eu como, se eu tô feliz, eu como, se tá chovendo, eu como, tudo é motivo para comer. Tá frio, eu como, tá calor, eu como. Então, a gente tem essa relação, né, com a comida, assim, com o ato de muito comer. Emocional, Sim. O que acontece, né, o comer emocional, ele é muito caracterizado para quando a gente busca a comida como uma forma de lidar com algo que a gente está sentindo, né? Só que o que a gente precisa entender é que a gente não precisa muitas vezes estar sentindo uma experiência emocional muito intensa, né? Ao contrário do que muitas pessoas sentem, eu não como quando eu fico triste. Mas às vezes você está comendo porque você está sentindo tédio, né? Muito comum em crianças. Muito comum. Muito comum em crianças. Elas têm fome, quando você olha, elas estão, na verdade, entediadas. E eu acho que a gente, como adulto, tem isso também, né? Então, um dia talvez mais tranquilo no trabalho, se é que isso hoje em dia é possível, mas a gente para de falar assim, eu queria mastigar. Acho que é muito disso, né? Eu quero mastigar, não é? Eu quero me ocupar de alguma maneira, não quero ficar subindo e descendo escada, não quero treinar, mas eu queria fazer algum outro tipo de exercício da mastigação. É comum. É comum, é uma boa escolha às vezes. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma tarefa no trabalho que a gente sente que exige muito da nossa capacidade e aí a gente começa a sentir vontade de comer. Essa vontade de comer vem com uma procrastinação, né, daquela atividade. Talvez, se a gente for olhar para isso, é uma forma do seu corpo expressar que ele precisa de uma pausa, né? E aí, muitas vezes, a forma do seu organismo fazer você pausar... É você ir mastigar alguma coisa. É você ir comendo alguma coisa, porque às vezes por livre e espontânea vontade você não está... Às vezes você está sobrecarregando, está numa quantidade de trabalho muito elevada, então precisa às vezes de uma pausa. Então, é só para explicar, né, que essa relação emocional com a comida, que é muito comum, ela tem vários níveis, né? Que pode ser desde um beliscar ao longo do dia, mas que pode ser muitas vezes ao experienciar emoções ou pensamentos, né, mais específicos. Então, a gente, dentro dos transtornos de humor, tem uma classificação, né? Se os pensamentos estão muito acelerados ou muito negativos, ou às vezes os dois, né? Então, se às vezes o pensamento está muito acelerado, por muita ansiedade ou por conta do próprio funcionamento da pessoa, às vezes a comida entra com uma forma de aliviar um pouquinho, né, esses pensamentos. Esses pensamentos podem estar relacionados ao trabalho, mas também podem estar relacionados ao que está comendo ao corpo. Então, por exemplo, se a gente for olhar para um quadro, né, específico, que seria o transtorno da anorexia, onde a pessoa tem um medo muito intenso de comer, para ela fazer uma próxima refeição, ela já está ali pensando muito se vai ter o que ela pode comer, a quantidade certa, um nível de ansiedade muito grande. Sim. Né? Sim. Então a gente fala que existe essa forma de interpretação, né, que o comer emocional é quando a gente come para aliviar algo que a gente sente. Só que quando uma emoção como o medo, por exemplo, né, ele é tão intenso a ponto de fazer a gente não comer, isso também é chamado de comer emocional. Sim, né? Seria o quadro de anorexia. Sim. Então, pensamentos e emoções, e eu falo que as emoções, né, pensamentos, se a gente olha para o nosso processo evolutivo, nosso cérebro, né, evolutivamente,
a gente tem o nosso sistema emocional formado há muitos milhares de anos antes do que a nossa parte racional, a nossa parte mais consciente. Então, quem manda no fundo... não é o racional. Não é o racional, mas você saiba a quantidade que você tem que comer, o que você tem que comer. Isso é muito comum em consultório. A gente pode desenhar junto com o paciente, desenhar um plano junto dele, pensando tudo certinho, ele concorda com aquilo, ele volta e aí ele traz assim, então... Exato. Isso não deu, isso eu senti dificuldade, isso aqui foi diferente, mas né, a gente conversou, você estava alinhado daquilo. Mas acho que né, naquele momento nem ele contava com as emoções dele influenciando as escolhas, a forma de comer. É por isso que a gente, na consciência alimentar, tenta utilizar as práticas para ajudar as pessoas a desenvolverem uma capacidade de consciência, né? De pensamentos, de emoções, além da atenção que come, né, enquanto come, mas também olhar de uma forma em particular, uma forma mais gentil, mais atenta, não julgadora. Eu ia perguntar sobre isso, a questão do julgamento, né? Às vezes não é ninguém julgando o que a gente está fazendo, a gente já se julga, né, dentro daquela ação, assim. Fala um pouquinho sobre essa questão do julgamento, de como não se julgar ou como aliviar e como se permitir recomeçar várias vezes, porque acho que esse é um dos pontos também. Então, hoje eu não consegui fazer, mas amanhã eu vou tentar mais uma vez, eu quero fazer diferente, né? Em todos os âmbitos, né? Não só falando aqui do comer emocional, mas de comer as emoções, mas em todos os aspectos. Dentro do comer emocional, a gente sabe que o julgamento, né, ele pode vir de algumas formas. Então, a gente vai nomear isso como autocrítica. A autocrítica é a forma com que a gente observa os nossos próprios comportamentos e a forma com que a gente interpreta isso. Geralmente, o julgamento é na forma de um chicotinho, né? A gente se pune. Então, a gente fala que a culpa é um sentimento que a gente tem por algo que a gente fez que a gente não gostaria de ter feito, né? Então, quando as pessoas, por exemplo, comem, eu fui comer um pedaço de chocolate e comi a barra inteira, ou eu não queria ter comido chocolate hoje, e aí acabei comendo para lidar com algo que eu estava sentindo. Uma experiência muito vivenciada nesse processo, ou, por exemplo, em quadros de compulsão alimentar, perda de controle, é a culpa, né? A culpa não deixa de ser um auto-julgamento, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a pessoa come para aliviar alguma emoção, aí ela se culpa. E aí a culpa faz com que ela tenha uma experiência emocional negativa e leva ela a comer novamente. E aí isso se torna um ciclo. Um ciclo, exatamente. Inclusive teve um estudo que é super recente que investigou os efeitos, né, que dentro da consciência alimentar, do não julgamento, a gente trabalha com a compaixão e a autocompaixão, né? Então, basicamente, a compaixão é uma sensibilidade para o sofrimento do outro com um profundo desejo de aliviar esse sofrimento, que é diferente da empatia. A empatia é eu reconheço suas emoções, eu reconheço o que você está sentindo, eu entendo o que você está sentindo. Só que a compaixão é um passo além, porque além de entender, eu faço um movimento de ajuda. Justo. A autocompaixão seria a mesma coisa, eu reconheço. Você reconhece e você começa a trazer essa ajuda. Isso, esse comprometimento de aliviar o seu próprio sofrimento. Sim. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram indivíduos que estavam mudando a alimentação e ajudaram eles a desenvolver essa atitude não julgadora, trazer gentileza e bondade para quando eles sentiam que não conseguiam aderir à alimentação. E eles observaram que esses indivíduos que trouxeram essa atitude não julgadora tiveram maior adesão à mudança alimentar. Então a gente vê que a culpa, além de ela não ajudar muitas vezes a gente mudar a alimentação, né, ela é o que leva a gente muitas vezes a repetir o comportamento indesejado. E essa atitude não julgadora, a consciência alimentar, essa gentileza, ajuda os indivíduos a voltar novamente, né, a manter a alimentação, a conseguir fazer um movimento de mudança. Então, para encerrar a nossa última pergunta, a gente escuta muitas pessoas falarem sobre alimentação para o cérebro. O que é essa alimentação para o cérebro? Só para a gente finalizar, eu acho que já, de novo, foi bastante pontos foram respondidos, mas só para a gente finalizar aqui. O que é alimentação para o cérebro? Acho que, além do que a gente falou, né, dessa questão do básico, aí a gente vai percebendo que existem fatores para o nosso cérebro, né, funcionar de uma forma saudável, que dependem de nutrientes. Então, basicamente, se a gente for olhar diretrizes, recomendações, a gente vai ver principalmente complexo B, né, principalmente ácido fólico, que tem funções específicas, em funções específicas do cérebro. A gente vai ter zinco,
né? Como eu falei, creatina, né? Que tem se mostrado um efeito bastante positivo em determinadas circunstâncias. Até um estudo recente de um grupo brasileiro, né, sobre creatina, falando sobre situações como privação do sono, podem modificar, né, a concentração sérica de creatina, e aí, portanto, a suplementação pode ser bem-vinda para fazer essa reposição e aí ter efeitos positivos na cognição. Então a gente tem zinco, creatina, se fala muito sobre o ômega 3, né? O ômega 3 aparentemente ele tem um papel anti-inflamatório importante. Então quando a gente tem quadros como depressão, ansiedade, outros quadros associados de transtornos de humor ou transtornos mentais, a gente vê os estudos mostrando essa neuroinflamação. Então a gente já sabe que o ômega 3 tem vários papéis anti-inflamatórios, em vários, né, evidências assim. Para a parte cognitiva, aparentemente o ômega 3 ele ajuda na produção da serotonina cerebral, que promove, por exemplo, o bem-estar. Só que isso vai funcionar para quem tem uma deficiência na produção, né? Então, assim, dá para a gente falar que tem benefícios? Sim, mas novamente, existe uma especificidade clínica muito importante que precisa ser minuciosamente estudada para cada quadro, né? Mas a gente vê potenciais bem benéficos em a gente ter, de modo geral, uma alimentação que é mais rica em ácidos graxos mono, poliinsaturados, né? Redução do consumo de alimentos de origem animal, por exemplo, que fornecem gordura saturada. Os ultraprocessados, né? Hoje, na questão da praticidade, acaba sendo uma opção ultraprocessado. Exato. Perfeito. Processados. Muito obrigada, João. Obrigado, Bettina. Vamos agora para o nosso segundo quadro, mitos e verdades. Trouxe algumas frases aqui, João. Você vai dizer pra gente se é um mito, se é uma verdade e contar pra gente o porquê. Combinado. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, comer carboidratos refinados, como pão branco, tem um impacto para a oscilação do humor ao longo do dia? Eu vou ter que agora decidir um dos lados, né? Mas eu vou contextualizar primeiro. Boa. Então, por exemplo, se a gente comer, né, só pão branco, você acordou em jejum, aí você comeu só um pão francês ali, puro, sem nada, né? Sim. Pode ter alteração de humor? Pode. Por quê? Porque a insulina, né? Então quando a gente come carboidrato, a gente precisa digerir esse carboidrato e existe um hormônio que o nosso pâncreas libera, que é a insulina, para ajudar no metabolismo do carboidrato. E quando a gente tem oscilações na liberação de insulina, então quem nunca ficou de mau humor porque estava com fome, certo? Isso acontece. Então, isso acontece porque muitas vezes a nossa glicemia baixa, porque a nossa insulina aumentou, e essa glicemia mais baixa faz com que a gente tenha uma redução da glicemia também no nosso cérebro, levando a alguns traços, como irritabilidade, né? Sim. Como estresse, a gente fica... Sim, a gente se incomoda, né? Não é só uma questão de fome, mas a cabeça, né? A nossa cabeça ela já funciona de um jeitinho diferente. Exatamente. Também. Então, assim, eu vou falar que é verdade, mas tem um contexto para isso, né? Agora, se eu como pão branco, né, mas eu como isso... Eu vou falar do meu próprio café da manhã, gente, eu como pão francês todos os dias, eu adoro pão francês, tá? E aí eu como meu pão francês, com meu ovo, eu como minha fruta, com aveia. Então, se a gente tem uma alimentação equilibrada, né, não vai ser o pão branco que vai trazer um impacto prejuízos, né? Então, isso é dentro do contexto. Sim e não é a resposta. Sim e não, mas eu vou bater no sim porque é para ter uma alimentação equilibrada. Justo. Segundo, vamos lá. Alimentos ricos em gordura estimulam a ansiedade? Olha, isso é interessante. Isso é mito. Porque o que acontece? O que a gente sabe em relação à ansiedade é que alimentos que estimulam muito o nosso sistema, né? Então, como alimentos ultraprocessados, que sejam muito intensos em sabor, que sejam muito intensos, né? Não só em gordura, mas como em carboidrato, por exemplo, eles podem gerar um efeito mais ansiogênico, né? Então, a gordura por si só não. Mas tá? ela dentro desse Mas dentro desse contexto, ela pode ter um efeito, sim. Então, por exemplo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alguns estudos mostram que o consumo desses alimentos que são muito intensos em sabor, né, como os ultraprocessados, eles podem ter um efeito negativo na hiperatividade, né? Mas não é por conta da gordura. Entendi. Sim. Boa.
Vamos lá. Contar a mastigação é uma ótima estratégia para evitar comer em excesso? Acho que vai passar raiva. Você quer ficar com raiva, você fica contando. Aí você erra a conta, começa de novo, vai ser ótimo. Eu acho que essa história da contagem da mastigação foi uma forma que foi para encontrar uma maneira de mostrar para as pessoas que era importante mastigar mais. Sim, de estar ali, a gente volta para a questão do comer consciente, então assim, é mais para estar ali presente, contando a mastigação como uma forma de estar. Exatamente, porque a gente até fala assim, né, a gente quer desenvolver mais consciência, mas muitas vezes tomar consciência de que você está comendo rápido é uma forma de consciência importante para você sair, né, da distração. Sim. Né? Então, nem rápido nem devagar, talvez seja uma questão de mais presença mesmo. Né? Boa. Próximo, o açúcar melhora a nossa concentração, a nossa cognição, disposição. Porque afinal a gente consome açúcar quando a gente está trabalhando, por exemplo. Estou aqui trabalhando, eu preciso comer alguma coisa doce porque eu vou render mais no meu trabalho. Isso é verdade? Isso é mentira? Gente, essas perguntas elas querem matar, gente, porque tudo na nutrição depende, né? Aí a gente tem que assumir um lado. Então eu vou contextualizar, tá? De novo. Então o que acontece? Se a gente come carboidrato ao longo do dia, várias vezes ao dia, essa oscilação, né, do nosso metabolismo pode alterar a nossa concentração. Então, quando você está ali começando a ficar com fome, você já começa a ficar com dificuldade de concentração, você vai ter os efeitos cognitivos da redução da glicemia no organismo. Sim. Então, se você come, mas não necessariamente o açúcar, o carboidrato... O carboidrato como um todo. Não vamos falar de comer açúcar branco, exato. Então. Tá bom. Mas a gente come alimentos fontes de energia, né? Que pode ser uma fruta, que pode ser o pão, que pode ser um café com chocolatinho, justo, né? Você vai sentir um aumento da sua energia, né? Então... O açúcar, ele pode aumentar a energia no cérebro? Pode, né? Mas agora, suplementar isso, adicionar para ver se a gente fica mais energético, não vai rolar, não é assim que funciona. Não é esse caminho. Não é esse caminho, né? Agora, eu não sei se eu falo se é mito ou se é verdade. Qual que é a pergunta de novo? Nossa, eu quero saber se o açúcar, ele consegue realmente melhorar a nossa concentração, a nossa disposição. É mito. Boa. Mais uma, vamos lá. Os alimentos ricos em ômega 3, a gente já falou bastante sobre isso, podem ajudar a reduzir os sintomas de depressão? Sim e não. Depende. É difícil, gente. Ó, eu li um estudo que é recente, publicado esse ano, que foi com uma população de 14 a 24 anos de idade. Uma população jovem. Uma população jovem, exato. E eles observaram vários estudos que ao todo deram 1.200 pacientes, né? Eles observaram que a suplementação de ômega 3 não teve redução nos efeitos dos sintomas depressivos, né? Só que, gente, quando a gente olha para a pesquisa, é um negócio muito complexo, porque a gente não sabe que tipo de depressão, qual foi o controle da medicação que foi usada, né? Tem outros fatores envolvidos, né? Não é simplesmente uma depressão e um suplemento. Exato. Aí, se a gente vai para o posicionamento da Sociedade Internacional de Psiquiatria Nutricional, ali eles já colocam, olha, a suplementação de ômega 3 para depressão maior é positiva, é benéfica. Houve redução nos sintomas depressivos, né? Então, novamente, eu falei bastante vezes isso, que é olhar para a população clínica, para quem é o seu paciente, entender melhor que quadro especificamente que ele apresenta para saber se isso vai ser benéfico ou não. De modo geral, o ômega 3 ele é amplamente utilizado, não vai trazer malefícios para essa população. Então, eles geralmente recomendam 2 gramas, né? 2 gramas por dia de suplementação de ômega 3 com efeitos positivos no humor. Eu vou colocar como verdade. Boa. Agora a gente não está no depende. E última. E para finalizar, a última pergunta. A saúde intestinal interfere no humor? Sim, interfere. Interfere? Como? A gente não tem aquela fala, isso é bem clássico, né? Aquele enfesado. Sim, né? Verdade. Então, quando você está com o intestino mais preso, seu humor fica mais deprimido. Sim. Existe uma relação entre o intestino e o nosso humor, com certeza, né? Então, muitos estudos, eles mostram que a suplementação de probióticos, algumas cepas específicas, podem ser benéficas. Tem estudos bem conduzidos mostrando que algumas cepas melhoram os sintomas, né, do nosso humor. Então, isso acontece porque dentro das nossas alterações de humor, a gente pode ter alterações da nossa microbiota intestinal, que é a população de bactérias do nosso intestino, e essa alteração pode ocorrer por conta do uso de medicações
ou medicação que está sendo usada para esses quadros de humor, Sim. ou outras medicações, ou a própria alimentação, e isso pode ser uma via indireta, né, na regulação do humor. Então, sim. Boa. Para finalizar o nosso último quadro, eu vou falar aqui alguns alimentos para o João e ele vai contar para a gente como eles interferem no nosso humor, na nossa saúde mental como um todo. Bora? Bora. Café. Café. Vou falar de duas partes do café. Bom. Primeiro é você acordar e tomar um cafezinho fresco, é bom, né? É bom melhor demais. humor, não melhor? Sim, o cheiro já faz o dia melhor. Só que a questão do café é muito a gente perceber que a quantidade, né, pode alterar o nosso humor. Então a gente tem que determinadas quantidades, isso varia muito de pessoa para pessoa, eu falo do meu caso, né? Eu sou bem sensível à cafeína. Sim. Então eu tomo uma caneca de café de manhã e fico bem. Se eu tomar café depois do meio-dia, por exemplo, sim, eu já tenho insônia, né? Então o que acontece? Se eu tomar mais café, eu fico com taquicardia, fico ansioso. Uhum. Então aí já não é positivo para mim. Então a gente tem que conhecer muito a nossa tolerância, como o café responde pra gente ter os melhores benefícios do café, né? Que é tomar, sentir, sim, que além de ter aquele ritual, que eu acho super gostoso, né? Do, sim, café de manhã, a gente saber que essa quantidade vai melhorar a nossa performance física, mental, cognitiva. E o café, acho que ele tem, né, a questão do cafezinho para começar o dia, né? Então, a gente tem essa questão de ritual, aí de novo a gente volta para a questão do consciente, né, do trazer, sim, isso para a consciência, do estar ali, do momento café, e entender realmente como é que o nosso corpo responde a ele para fazer o consumo de uma maneira mais consciente, saudável, para a gente ficar mais leve e mais feliz. Boa. Certo? Próximo alimento, aveia. Aveia, adoro aveia. Aveia, ela vai afetar positivamente. Eu vou defender a aveia. Boa. Porque a aveia vem sendo massacrada. Tadinha, não faça isso com ela. Porque que acontece, né? A aveia ela pode ajudar tanto na regulação do intestino, que a gente sabe que impacta, né, no nosso humor, mas a aveia também é uma fonte de fibra que vai ajudar no metabolismo do carboidrato, fazendo com que o carboidrato seja digerido de forma mais lentamente, regulando nossos níveis glicêmicos. Sim. Então a aveia, para mim, é um alimento bastante importante para ser consumido, né? Não só aveia, mas como similares, chia, linhaça, uhum, outros alimentos fontes de fibra, que vai ajudar e contribuir de várias formas para a nossa saúde. Boa. E as castanhas? E não só castanhas, as oleaginosas no geral, né? Então castanhas, amêndoas, nozes. Uhum. Amendoim. Amendoim, por que não? As oleaginosas, elas entram muito como fonte desses micronutrientes, principalmente zinco, magnésio, que a gente falou, quanto sim, isso aparentemente está relacionado com a melhora da nossa cognição, né, dos sintomas. Assim como é uma fonte muito boa de alimentos de gorduras, né, poliinsaturadadas. Então, a gente chegou a comentar, né, sobre a dieta Mind, né, que mistura a dieta mediterrânea com a dieta DASH, e o quanto o aumento no consumo dessas gorduras, né, impactou positivamente naquele estudo, né, a relação com menor incidência de depressão. Então, boa, check aí nas oleaginosas. E a banana, a famosa banana? Ótimo. Banana é fonte de triptofano, né? Sim. Então é bem conhecida como um alimento que ajuda no nosso humor. A banana também é fonte, né, de energia. Então, novamente, aquela questão da gente manter os nossos níveis de energia ao longo do dia, ter refeições ao longo do dia, consumir frutas, fibras. Perfeito. Defendendo a banana. Bora pra banana. Ponto pra banana. Ponto pra banana. Bom, queria agradecer você, João, por ter topado dividir o seu conhecimento, seu amplo conhecimento sobre alimentação consciente, sobre alimentação, humor, cognição e tudo que está envolvido aqui. E para você que assistiu, que esteve aqui com a gente nesse momento, se tiver alguma dúvida, por favor, manda para a gente. O João está aqui, eu passo para ele também. Se vocês tiverem sugestões para próximos temas, estamos abertos também. João, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Foi uma alegria estar aqui. Compartilhar esse momento aqui com a gente. Adorei participar, obrigado pelo convite. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Aproveita, já curte, comenta, se inscreve aqui no canal e fica com essa. Yes!